Senhor Jesus, eis-nos aqui, reunidos em Teu nome, procurando beber nas fontes dos ensinos contidos em Teu Evangelho de amor, as lições que farão com que nossas almas se iluminem, buscando a Tua luz como refúgio para nossas dores, nossos sofrimentos físicos e morais. Permita, Jesus, querido irmão, dirigente dessa terra de sofrimentos e expiações, que possamos receber, nessa noite, Tuas energias santificadoras, como aprendizado para nossas almas doloridas e ainda sujeitas às imperfeições de nosso passado de erros. Pedimos, Jesus amado, as oportunidades de apreender essas lições e praticá-las, como Tu o fizeste ao vir a esse mundo, exemplificando para nos ensinar. Obrigado, Jesus, por estar conosco, nos abraçar nesses momentos difíceis pelos quais passamos nessa terra de expiações e provas. Fortalece nossos espíritos para que, mesmo errando, possamos buscar em Tuas lições o caminho para alcançarmos o paraíso das bem-aventuranças junto a Ti. Que assim seja. Boa noite, amigos da Seara Espírita Redenção. Mais uma vez, fomos convidados aqui para a gente fazer uma discussão simples, uma discussão feliz aqui sobre o Evangelho, que nos leve a refletir em coisas boas que a gente pode fazer. E toda essa vida que a gente leva corrida, às vezes não nos dá tempo para fazer isso. Mas estes instantes são importantes porque a gente planta uma sementinha e aí ao longo dos nossos dias, nos momentos das nossas orações, a gente começa a pensar nas coisas, né? O nosso capítulo hoje é o 16, itens 13 a 15, que nos fala sobre a fé e a caridade, o item 13, certo? E já iniciando o texto, né, da mensagem nas instruções dos Espíritos, um espírito protetor, lá em Cracóvia, em 1861, diz que não há muito tempo que ele disse, né, numa outra reunião, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. O que tem a ver a ordem social com a fé e a caridade? Como é que a gente pode juntar uma coisa com a outra? E pensando nisso, ele ainda colocou mais uma observação. Ele disse que ele poderia, inclusive, ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Ué, agora eu vou fazer donativos, vou entregar as coisas para as pessoas, e para isso eu preciso ter fé? Por que uma coisa está tão aliada à outra? Quando a gente estava na evangelização, a gente chamava as crianças e quando eu ia dar uma aula sobre a fé, a gente mostrava sempre como atividade plantar um grãozinho de feijão num algodão. Todos eles plantavam, a gente fazia assim uma mesinha, deixava ali, alguém tinha que ter o cuidado de regar, né, pelo menos de 2 em 2 dias, umas gotinhas de água, porque no algodão não podia deixar encharcado. E que a gente falava para as crianças que a fé é um sentimento que existe dentro da gente e a gente não vê, a gente não percebe, como no grão de feijão que a gente mostrava para eles. Mas se a gente plantar ali e der um alimento para aquele grão de feijão, ele brota e se transforma num fruto, em algo comestível. E o exemplo era fazer aquela atividade. Na semana seguinte, eles chegavam ansiosos, todos eles querendo ver o seu grão de feijão. E quando eles entravam na sala, era assim uma admiração muito grande, porque olha o meu tá assim, olha o meu cresceu mais que o seu, olha, era muito bonitinho. Então era uma forma de fixar esse entendimento para as crianças, e depois esse sentimento ia sendo retroalimentado pelas experiências da vida. Mas e para nós adultos que fazemos as nossas reflexões, o que é a fé? A fé, do latim fide, é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Está lá na Wikipédia, naquela nossa enciclopédia da internet.
Essa é uma descrição, esse é um conteúdo, um conceito, um significado de fé. E para ali, para aquelas crianças, eles tinham uma certeza, mesmo que nós não disséssemos qual era o processo do brotamento do feijão, eles tinham certeza que aquele feijão ia brotar, porque eles tinham entendido aquele conceito de fé no íntimo dos seus corações. Então, era uma hipótese que a gente tinha passado para eles passaram a considerar como verdade, né? Nós não provamos nada para eles, mas eles tinham confiança naquilo que nós dissemos, que aquilo ia acontecer como realmente aconteceu. Então, a fé é uma força, um impulso que a gente tem no coração de que as coisas que nós idealizamos vão se transformar em realidade. A gente vai conseguir realizar aquilo, a gente vai criar um planejamento para as coisas que a gente deseja para acabar conseguindo realizar os sonhos das nossas vidas. E esse sentimento é muito forte, é muito importante para as nossas vidas. E aí, esse espírito protetor, falando sobre a fé, ainda nessa mensagem, no item 13, ele diz que a gente encontra impulsos amorosos ou generosos, né, ao longo da nossa vida. E mesmo entre aqueles que não desenvolveram nenhuma religião, nenhuma fé com denominação, com algum nome, né? Mas essa caridade séria, austera, né, que a gente só faz com abnegação, que a gente pratica essa fé renunciando muitas vezes a interesses egoísticos que nós temos, somente a fé pode inspirar essa caridade, porque somente a fé faz com que nós carreguemos com coragem e perseverança. E aqui ele disse a cruz da vida terrena, mas a gente pode transformar essas palavras em algo mais generoso, né? A cruz da vida terrena são os nossos compromissos, são os nossos planejamentos, são as nossas idealizações para um crescimento, para um amadurecimento espiritual. Eu vou dar um exemplo para que isso aqui se torne mais assim do nosso dia a dia. Nós, muito tempo, a gente fez uma visita aqui em Anápolis, numa instituição, no Morran. E lá, quando a gente ia para o Morran, a gente descobriu uma instituição que funcionava lá dentro, e essa instituição, ela funcionava de forma, assim, de muito esforço. Era Vicente de Paulo, né, sobre o patrono Vicente de Paulo, e o senhor que cuidava dela lá era, assim, muito dedicado. Além de cuidar dessa creche, né, para crianças de famílias de baixa renda, que passavam o dia inteiro lá para os pais poderem trabalhar, que tinha tudo muito arrumadinho, tudo muito simples, muito arrumadinho, ele ainda cuidava de tipo um ambulatório, alguma coisa assim, que fazia fisioterapia respiratória para idosos da região. E aí, com esse atendimento a crianças e idosos, ele resolveu o quê? Ele resolveu criar um abrigo para idosos que ficavam que a família não queria, que às vezes estavam sozinhos no mundo, e ali existiam muitos naquela comunidade. Então, ele começou com falar com um, falar com outro, e o abrigo foi crescendo, até que as demandas de uma instituição dessa são muito grandes, né? As despesas são muito grandes. E ele, então, ganhou umas cabrinhas, algumas delas estavam prenhas, para que com aquele leite ele pudesse alimentar os idosos e pudesse alimentar as crianças. Mas ele estava com uma preocupação muito grande, porque o terreno ao lado da creche era muito grande, ele podia deixar as cabrinhas ali, mas ele era aberto. E ele ficou com medo de que alguém roubasse ou que aquelas cabrinhas fossem embora. Então, ele fez uma cerca mais ou menos assim, rudimentar, mas ele sabia que precisava fazer um muro, porque aí fazendo o muro e criando as cabras ali, ele poderia ter uma horta, né? Ele poderia fazer mais algumas melhorias ali para atender as crianças. Mas a cabeça dele ficou esquentada. Ele não sabia como fazer. Ele já estava construindo o abrigo, já em fase terminando. Como é que ele ia fazer para fazer um muro? E o muro era grande, né? E ele já nem dormia mais, de tão preocupado. E um dia ele estava olhando pela janela, vendo lá a extensão do muro, e ouviu uma voz assim dizer para ele: meu filho, onde é que está a sua fé? Isso aqui não é só um trabalho dos homens, isso aqui é um trabalho de Deus. Começa e tudo mais virá por acréscimo da misericórdia divina. Aí ele parou e falou assim: mas não é mesmo? Eu já fiz tanta coisa, já levantei
essa creche. Quanta ajuda me chegou, né? Era só um sonho. Depois ali o centro de convivência dos idosos. E agora o abrigo. Quantas coisas foram acontecendo? E eu, por causa de um muro, estou parada aqui, não vou fazer nada. E assim ele começou. Ele já ainda tinha algum material lá do abrigo, tijolos, cimento, e começou. Ele mesmo começou a fazer o muro. E aí começaram a aparecer voluntários que ajudaram ele a fazer o muro. E aí começaram a aparecer doações e foi chegando material. Ao final de um mês, o muro estava pronto, pintado, e a comunidade ali, que era assistida pelos trabalhos dele, ainda fez um redil bem bonitinho para colocar as cabras, deu sementes para ele poder começar a horta. Então, de uma coisa surgiram tantas outras, porque ele teve abnegação, sacrificou seus interesses egoísticos, ou seja, o descanso em casa, com a família, né? O passeio do final de semana, porque ele ia para os mutirões para poder fazer aquilo ali. E com coragem, ele iniciou aquilo confiando na providência divina e realizou o que ele precisava realizar. Esse é o movimento que a fé faz na gente. Mas aqui se fala de fé e caridade. Como é que a gente vai entender, então, a caridade nesse processo? O que é caridade? A gente, às vezes, tem resposta pronta para tudo. Mas lá, o conceito que eu achei mais interessante lá foi esse da Madras Editora, né? Que ela disse que a palavra caridade tem o sentido de amor divino e humano, amor ao próximo, prática do bem, benevolência, compaixão e doação de qualquer tipo. A origem dessa palavra vem do latim caritas, como sentimento de afeto, amor incondicional e generosidade. Tem origem também no grego charis, que quer dizer graça, a mesma origem de caro, aquilo que lhe custa caro em valor, e não está falando que é valor material. Então, aqui é um aspecto genérico que aborda tanto o recurso material quanto as qualidades morais que a gente guarda no coração. E é bom que a gente preste atenção nisso, porque caridade vai muito mais além do que aquelas moedas que a gente distribui. Então, confundida vulgarmente com a caridade, a esmola é condenável, porque às vezes a gente passa, a pessoa nos pede alguma coisa e a gente dá uma moeda aqui, a gente faz uma coisa ali, mas ela é condenável? Assistir aquela necessidade daquele momento. Tem um episódio com o Bezerra de Menezes que ele saiu da federação e estava carregando só o dinheiro necessário para pegar o bonde e voltar para casa. E quando ele saiu, uma noite de frio intenso, uma mulher com uma criança o abordou e pediu a ele ajuda, porque a criança dela não havia comida até aquela hora. Então ele tirou o dinheiro que estava no bolso dele e deu para ela e foi embora para casa a pé, no frio. Por quê? Porque ele sabia que quando ele chegasse na casa dele, ele tinha uma cama para dormir, ele tinha um leitinho quente esperando por ele tinha o conforto da família, aquela mulher não tinha nada. Então, aquela esmola que ele deu naquele momento foi além simplesmente de uma doação transitória. A esmola, então, que pode ser confundida com a caridade, não é condenável, mas a caridade excede sobre qualquer aspecto considerado as doações externas com que o homem supõe em tal atividade encerrá-la. Então, a caridade vai muito mais além do que simplesmente doar alguma coisa. Limpar o armário e entregar para alguém, doar para alguma família que a gente nem sabe quem é. A esmola, evidentemente, não merece reprovação, mas sim a maneira pela qual habitualmente é dada. Muitas vezes a pessoa está na rua, hoje a gente vê, né, nos sinais de trânsito, aquelas pessoas com aqueles cartazes pequenos, só a família tal, preciso dar comida para os meus filhos. Aí a pessoa já logo diz, não, vai trabalhar, é preguiçoso. Gente, nessa pandemia, a quantidade de gente que perdeu o emprego. Só no estado de São Paulo existem hoje, já existiu, e em virtude da pandemia, existem 24 mil pessoas nas ruas. Aqui em Goiânia eu não sei, mas em Brasília, por exemplo, são 3 mil pessoas nas ruas. De que essas pessoas vivem? Então, aquela esmola, vamos dizer assim, aquela doação que a gente faz naquele momento para aquela pessoa, ela é importante, ela é necessária, tá? Mas ela pode ir muito além disso. A forma como eu faço aquilo pode ser diferente. O Chico Xavier, ele fazia doações para um pessoal que morava embaixo da ponte. Ele ia ali toda semana levar o que ele conseguia colher. Um dia ele não tinha nada para doar,
Hoje, isso é a única coisa que ali embaixo, conversando com as pessoas, um caminhão cheio de donativos chegou ali para ser distribuído entre aquelas pessoas, e a história é mais comprida, tem mais detalhes, e um dia qualquer a gente conta para vocês. Então, sem dúvida, é valioso todo gesto de generosidade quando ela acaba sendo uma dádiva oportuna àquela pessoa que está padecendo de alguma privação, é fome, frio, né? Uma doença qualquer. No entanto, a caridade que se restringe só a essas ofertas transitórias nada mais é do que filantropia. E filantropia a gente tem de monte por aí. Apesar de ser, não poder ser desconsiderado e ser um ato de amor fraterno e humano que distingue as pessoas, né? E são pessoas normalmente muito ricas, pessoas que fazem fortunas e que criam fundações como o John Ford, como é o nome do outro, John Rockefeller, Henry Ford, Bill Gates, Ted Turner, que criaram fundações que incentivam a cultura, que incentivam a saúde, o meio ambiente, criando situações melhores, procurando, incentivando situações melhores para a sociedade em que a gente vive. Mas eles são pessoas abastadas, riquíssimas, e daquilo que eles têm, eles estão tirando uma parte para distribuir com pessoas. É uma ação meritória de amor fraterno? Com certeza, apesar de haverem outras benesses de fundo material nisso daí, que eles têm como redução ou isenção de algumas de impostos, de tributos, né, que eles têm no imposto de renda, porque são fortunas altíssimas e eles devem pagar muito imposto, né? E nós estamos falando aqui de Estados Unidos, né? A Receita Federal nos Estados Unidos, a tributação dos Estados Unidos é uma coisa muito séria. As pessoas levam a sério o pagamento de impostos, porque isso se reverte para quem vive, para o cidadão, em benefícios. E isso é muito fiscalizado. Mas aqui no Brasil existem também ações dessa natureza que a gente não procura saber, mas que existem. São fundações, são iniciativas que as pessoas têm. Mas a pessoa está dando daquilo que está lhe sobrando. Os verdadeiros apóstolos da caridade são aqueles como Chico Xavier, Dom Bosco, Vicente de Paulo, Damien de Woester, Irmã Dulce, Madre Teresa, que nada tendo, nada possuindo em termos de valores transitórios, ofertaram tesouros de amor e fecundaram em milhares de pessoas o pólen da esperança, da saúde e da alegria de viver. Porque sem nada, eles reuniam um número de pessoas imensas, davam a essas pessoas a oportunidade também de distribuir a sua capacidade de amar, servindo ao seu próximo. E a fé que eles tinham, que aquelas situações iam adiante, olha, Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico, quantas histórias a gente conhece, Vicente de Paulo, Dom Bosco, a gente não precisa nem falar, porque é de domínio público a história deles, né? Mas quantas coisas boas essas pessoas fizeram e distribuíram para tantas criaturas, e que essas criaturas estavam em situação, muitas vezes, tão desesperadora que pensavam até em tirar suas próprias vidas. E eles evitaram que isso acontecesse pela dedicação, por não se cansarem nunca de fazer alguma coisa pelo seu semelhante. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, nós temos exatamente o significado da caridade, como Jesus a entendia. O que é a caridade como Jesus a entendia? É benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, o famoso BIP, né? E no comentário de Kardec, ele ainda diz que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Ora, o amor é o sentimento mais puro, mais desejado que a pessoa pode exercitar. E quando a gente bota esse amor em ação, ele se transforma em caridade. Então, amor e caridade são a mesma coisa. Só que o amor é o sentimento que a gente traz latente dentro da gente. E quando ele se movimenta na direção do próximo, do familiar que nos pede auxílio, do amigo que está em dificuldade, e não é só auxílio financeiro, não. É uma palavra, um gesto de carinho, um acolhimento, não é? Uma tolerância, uma compaixão. Tudo isso são gestos de ação do amor que se transforma em caridade.
Então, tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Está lá no comentário de Kardec, a questão 886. E aí a gente pode se perguntar: ter fé e praticar a caridade deve ser uma condição para a conquista da felicidade? Como que a gente poderia responder isso? O que a gente pensa a esse respeito? É o próprio Espírito Protetor que ditou essa mensagem do item 13, que nos diz: sim, meus filhos, é inútil que o homem busque se iludir, né? Rico de gozos, busque se iludir sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Ocupar somente com a minha felicidade é exercitar o egoísmo em alto grau. Porque a pessoa de bem, a pessoa que entende a necessidade, que é movida pela compaixão, que é movida pela honestidade, ela não pode ser feliz se vê outras pessoas sofrendo. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, esse é também um meio de vos aperfeiçoardes. Nós somos pessoas, cada uma com seu problema, cada uma gostando de coisas, por isso é diverso o gosto, cada um gosta de uma coisa de uma forma diferente, temos os talentos variados, né? Mas todos nós somos capazes de exercitar a mesma quantidade e a mesma qualidade de amor. É preciso empenho da nossa parte. Todos nós somos capazes de colocar esse amor em movimento e transformá-lo no amor que chega ao próximo, porque o amor que chega ao próximo é a caridade. Então, na pergunta que foi feita aqui anteriormente, ter fé e praticar a caridade é uma condição para a conquista da felicidade. Se eu tenho fé, eu acredito que a prática do meu amor pelo meu próximo vai transformá-lo, vai guiá-lo, vai elevá-lo a condições melhores de vida. Vai fazer com que ele se torne uma pessoa de bem. Pode muitas vezes retirar pessoas de situações de desequilíbrio tal, de condição social desregrada, malfeitores, pessoas cruéis, pelo exemplo do exercício do amor. Nós podemos transformar essas pessoas, nós temos notícias várias sobre isso daí. Sabe quem é essa moça? É a moça que escreveu a mensagem que está no item seguinte, no item 14. Ela é Elizabeth de França. Ela era irmã caçula do rei Luís XVI, marido de Maria Antonieta, né? E quando ela perdeu o pai e a mãe, ela passou a viver com seu irmão. Ela era uma menina na época que foi viver com ele, tinha 14 anos. E assim, até o início da Revolução Francesa, ela era uma pessoa apagada na sociedade monárquica, né? Entre as pessoas da monarquia, as pessoas, os súditos ali nas festas, essa coisa toda. Apesar de toda essa beleza, ela era uma moça muito tímida e que gostava de lidar com crianças e velhos. E ela, silenciosamente, ela cuidava dos filhos dos empregados do palácio, ela educava essas crianças, ela ensinava a ler e escrever, ensinava outros idiomas, ou seja, estava dando condições a eles, né, de melhorarem a condição deles de vida. E os idosos, ela sempre visitava, se estavam doentes, ela levava recursos, mas silenciosamente. Há uma intenção de canonizá-la, né, pela Igreja da França, há a intenção de canonizá-la, mas por outro motivo, não por essas ações beneméritas, mas ela era uma pessoa de um coração boníssimo. Quando chegou a Revolução Francesa, que todos se desesperaram, a monarquia foi extinta, né? Maria Antonieta, Luís XVI foram presos, os empregados do palácio também, desde o maior escalão ao menor escalão, aqueles que serviam ao rei e à rainha e aos seus familiares com fidelidade, que não quiseram aderir ao movimento, todos eles foram presos também, e ela também foi presa. Só que, enquanto estiveram presos, até serem executados, né, na guilhotina, ela foi a pessoa que fez a diferença lá na Bastilha.
Ela acalmava todo mundo, ela conversava com crianças, as crianças contavam histórias, ela foi a pessoa que conseguiu manter um ambiente de menos pessimismo, de menos tristeza entre os nobres e os empregados do castelo. Ela sempre tinha uma palavra de consolo e de incentivo para todos. E ela foi executada depois de Luís XVI e Maria Antonieta, e no dia que ela foi executada, ela vinha à frente de um número grande de servidores do castelo, do palácio, né? E só que o Carrasco, para humilhá-la ou para submetê-la a um sofrimento muito grande, mandou que ela se sentasse num banquinho no cadafalso e foi colocando todos os que vinham atrás dela para serem guilhotinados antes dela. Então, deve ter sido uma cena macabra. Mas ela, altiva, com muita fé e confiança, sentada ali naquele banquinho, ela tinha uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para todos aqueles que passavam por ali, que aceitassem a sua prova e confiassem em Deus. Até que depois de o último ser decapitado, ela mesma se levantou e se dirigiu à guilhotina, colocou a sua cabeça lá e em prece, a guilhotina, enquanto ela estava em prece, a guilhotina desceu sobre o seu pescoço. Mas o que que ela diz aqui na mensagem do item 14? Ela poderia ter ficado com raiva do Carrasco, das pessoas que aprenderam, que dizimaram a sua família. Mas o que ela nos fala nessa mensagem que foi recebida em Havre em 1862? Ela diz que a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a lei. Nenhum de nós está isento de compromissos com a vida, compromissos com a consciência, cada um num grau maior ou menor. E aqueles que são mais comprometidos, aqueles que são carrascos, aqueles que são malfeitores, aqueles que são pessoas ainda cruéis, são talvez as pessoas que mais necessitam da nossa compaixão, porque também são filhos de Deus. São pessoas que precisam muitas vezes da indulgência das pessoas com as quais convivem para vencerem a maldade que ainda existe dentro de si, que muitas vezes pode ser uma doença mental, pode ser uma ignorância das leis de Deus. E essa mensagem do item 14 é justamente caridade para com os criminosos. O que ela diz mais lá? Que a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolo que lhes aditeis. Ou seja, eu faço uma doação, ainda digo uma palavra de incentivo para aquela pessoa. Não, não é apenas isso que Deus exige de nós. A caridade sublime que Jesus ensinou, olha lá a questão 886, também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Às vezes são pessoas de natureza, de índole ainda má ou ignorante, que não precisam da nossa esmola porque têm recursos, mas estão corrompidos pelo poder, estão corrompidos pelo dinheiro, pela ganância, pela vaidade, pelo orgulho, e que o nosso exemplo, a nossa forma de agir, a nossa forma de exercitar o nosso direito de fazer a nossa sociedade melhor, é um direito e uma obrigação, podem transformar essas pessoas, né? Aquela água mole em pedra dura que vai bater até furar. E isso não é impossível, isso não é uma utopia, porque vários foram aqueles que fizeram isso e muitas pessoas foram transformadas por essas atitudes, a começar por Jesus, e depois todos aqueles que seguiram o seu exemplo abnegadamente. E estamos longe ainda de sermos pessoas assim, mas se nós não começarmos a exercitar, nós nunca vamos chegar lá. E aí nós chegamos ao item 15, que culmina na resposta que nós precisamos justamente para essas palavras de Elizabeth de França, na questão número 14.
A pergunta que é feita lá é essa: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para salvar, ou seja, aquele que está vendo que aquela pessoa que é um malfeitor, um criminoso, pode estar em risco de morte. Ele deve, apesar de todas essas características daquele malfeitor, arriscar para o salvar? Vamos colocar assim, uma pessoa está sendo acusada de um crime hediondo. E aí uma multidão se junta para linchar aquela pessoa na rua. Eu tenho o direito de me juntar àquela multidão? Ou eu estarei me igualando àquela multidão? Aliás, eu estarei me igualando à maldade, à ignorância daquele que cometeu o crime, quando vou me juntar a essa multidão para matar uma pessoa, para linchar aquela pessoa com requintes de crueldade. Aquela crueldade que eu condeno está em mim mesmo. Então, eu devo me arriscar para o salvar, eu devo ir à frente da multidão, pegar um megafone e gritar, vamos parar com isso, e dar um alerta para a população. Eu estarei fazendo caridade não só com o criminoso, mas com aquelas pessoas que naquele momento estão numa atitude de demência coletiva. E talvez eu possa, como alguém que joga uma água fria em alguém que está surtando, despertá-los daquele momento de demência coletiva e realizar alguma coisa. Mas vamos à resposta de Lamennais, é um item pequenininho, e ele responde que essa é uma questão muito grave e que pode se apresentar a nós e se apresenta a todos os momentos. Às vezes a gente não se junta a multidão nenhuma para o linchamento, mas a gente lincha com os sentimentos e com as palavras. A gente vê nos meios de comunicação situações tão difíceis, né? Coisas assim tão hediondas acontecendo, e a gente começa logo a expurgar aquele fel que existe dentro da gente, aquele sentimento ainda maltratado que existe dentro da gente, em vez de fazer uma prece por aquela pessoa que, a partir daquele momento, por cometer aquele erro, ou por ainda estar cometendo, pela ignorância de saber as consequências daquilo que vai trazer para aquela pessoa em existências futuras, não sabe o sofrimento que está plantando para si mesmo. Então, ele diz que o devotamento é cego. Se nós socorremos um inimigo, que pode ser nosso vizinho, devemos, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, um malfeitor, em suma. E isso a gente vê aí o tempo todo. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se ocorre arrancar o desgraçado, ou seja, ele vai para um linchamento, vai para uma cadeia, vai ficar na pena de prisão, aquela prisão que é para sempre, né? Faltou agora a palavra aqui para mim, vocês me desculpem, mas Lamennais diz que não, talvez seja a sua vida passada que a gente esteja salvando aquela pessoa. Talvez aquele seja um momento decisivo. E para que nós possamos entender isso daí, eu vou contar rapidamente, por causa do nosso tempo aqui, a história do embuçado. Lá no livro Memórias de Padre Germano, no capítulo 3, a história contada por Amália Domingos Soler, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Por que é o embuçado? Porque é uma pessoa encapuzada e vocês vão entender por quê. Então, o padre Germano morava num pequeno vilarejo no interior da Espanha, e ele tinha um cachorro a quem ele tinha um grande devotamento, porque desde pequenininho ele não conheceu o pai e a mãe, foi criado pelos padres, né? E o único brinquedo que ele tinha, a única diversão, a única alegria que ele tinha na sua vida infantil era esse cachorrinho que ele ganhou filhote. E o cachorro cresceu, e quando ele foi destinado a ser cura ou pároco de alguma aldeia, de algum vilarejo, ele sempre levava o sultão com ele. Muito bem, uma noite ele estava se recolhendo e um senhorzinho que morava na casa paroquial, tipo um caseiro, né, dele, veio correndo chamá-lo porque a polícia estava à sua porta, queria falar com ele. Ele se levantou, foi, e o sultão foi atrás. Chegou lá o chefe da polícia, muito distintamente, cumprimentou e disse, olha, a gente estava transportando um criminoso condenado para a prisão de Toulon, que é uma prisão maior. E ele se evadiu, ele fugiu. E como nós sabemos que o seu cachorro é um grande farejador, conhece muita região, nós viemos pedir emprestado para a gente achar essa pessoa.
Uma compaixão muito grande imediatamente tomou conta do coração do padre Germano. E ele olhava para o sultão como a querer dizer para ele, porque ele não podia negar aquilo para o policial, mas ele quer como se ele quisesse dizer ao policial ao cachorro, que não fizesse aquilo, que salvasse aquela vida. E aí o que o sultão, olhando para ele, correspondendo ao olhar, saiu, foi lá dentro, buscou a coleira, pegou e entregou para o padre Germano, e o padre Germano tirou da boca do cachorro e colocou no seu pescoço e o entregou ao soldado, ao policial, que foi noite adentro, com umas lanternas, né, para poder buscar essa pessoa. E o padre Germano, para prevenir qualquer coisa, foi junto, pegou uma lanterna e foi junto. E esse cachorro farejava, 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 e em um momento que o padre Germano percebeu que ele tinha encontrado alguma coisa, ele desviou o caminho e levou esses policiais para uma direção completamente oposta. Procuraram, procuraram, não acharam, já amanhecendo o dia, eles voltaram, o padre Germano ofereceu um lanche para eles foram embora, e aí ele foi fazer a sua higiene e tomar o seu desjejum. Quando ele sentou à mesa, o sultão começou a latir, a morder a batina dele, a puxar, e ele falou assim, esse cachorro está querendo me dizer alguma coisa. Será que ele viu alguma coisa que ninguém percebeu? Por via das dúvidas, eu vou pegar uma bolsa, colocar um farnelzinho aqui, um pão, um queijo, um vinho, uma água, e vou com ele. E o sultão foi correndo na frente. Rapidinho eles passaram, e de repente acharam uma moita, justamente no local onde o sultão havia desviado a rota, acharam uma moita, e debaixo dessa moita podia se divisar um homem desfalecido embaixo dessa moita. Já era início do inverno, as noites eram muito frias, e o padre Germano chegou rapidinho ali, e viu que era um homem que já estava lívido, os lábios roxos do frio. Então, o que ele fez? Ele tirou o manto que o cobria, colocou sobre o homem, pegou um pouco do vinho, jogou na boca do moço para ver se ele dava uma esquentada, uma aquecida no seu corpo, e o moço começou a recobrar as suas forças, as cores começaram a voltar para o seu rosto. E quando ele percebeu que tinha alguém do lado dele, ele já se sentou muito rápido na defensiva, e disse, não adianta, vocês não vão me levar, daqui ninguém me tira, ou eu morro aqui, ou morro em vocês. E o padre Germano acalmou e disse ele, não tem que fazer nada disso. O meu cachorro achou você aqui e eu vim aqui te socorrer. Mas vamos sair daqui que está muito frio, vamos aqui, tem uma caverna ali que pode nos aquecer, eu vou acender um foguinho, você fica sentado ali, aproveita e faz uma refeição. E o homem já comeu pão, queijo, tomou alguns goles daquele vinho, bebeu água, porque ele realmente estava com fome, muito frio, molhado do sereno da madrugada, com muita sede, e foi contando a história dele, que ele foi criado, largado, a mãe dele não ligava para ele foi criado nas ruas, e que o pai ele nem conhecia, e que ele já era malfeitor desde a infância. E que havia cometido muitos delitos, né? Tinha feito algum dinheiro, assim, mas não era uma coisa remediada. E que se apaixonou por uma linda moça da sua cidade. Ficou completamente embevecido, e como ele era muito bonito e sedutor, a moça também se interessou por ele, até que ficou sabendo da sua origem humilde, né? Da sua condição social, e passou a desdenhá-lo e até humilhá-lo perante as outras pessoas, e se casou com outro homem rico que poderia dar a ela uma condição de vida. Ele se revoltou com aquilo, se rebelou profundamente e matou aquela moça e fugiu. Foi preso, condenado, e no caminho ele fugiu, essa é a minha história, e se o senhor quiser, o senhor pode me entregar para as autoridades. Eu agradeço o que o senhor fez aqui por mim, mas por mim eu vou continuar fugindo. E o padre Germano avaliou bem e falou assim, olha, eu posso entregá-lo para as autoridades, mas eu posso lhe dar uma chance também de redenção. Fiquei muito compadecido da sua história, da sua origem, da situação que você viveu, porque nossa origem é mais ou menos parecida, mas eu tive outra oportunidade que você não teve. Então, eu posso lhe oferecer, esse manto pode ficar com você, ele tem um capuz, se você precisar sair para pegar algumas frutas aí silvestres, para caçar alguma coisa para comer, você põe o capuz na cabeça, mas dê preferência para sair à noite. Vou te deixar aqui uma lanterna. A lanterna que a gente são aqueles lampiões grandes, né? Vou te deixar aqui uma botija de azeite para você alimentar essa lanterna quando for necessário, e você fica aqui escondido nessa caverna, pensando,
Toda semana eu virei aqui trazer um farnel para você. E assim que você tomar a sua decisão, você me comunica. Que aí, ou eu entrego você para a polícia, ou você vai ter uma outra oportunidade. E assim foi. Toda semana ele ia lá. Quando completou um mês, o rapaz decidiu: não, eu vou aceitar a sua oferta, eu não quero ser preso, eu não quero ir para a cadeia, porque eu sei o tanto que aquilo é degradante e eu vou sofrer muito mais do que eu já sofri. Então, o que o padre Germano fez? Então, tá, a minha ideia é a seguinte: tá saindo um vapor dentro de tantos dias, eu tenho algumas economias, vou comprar passagem para você, vou te dar algum dinheiro para você passar esses dias e você vai não é um vapor, é um navio, desculpe, e você vai para a terra distante que está começando a crescer e se chama Brasil. E você vai mudar o seu nome, você não vai mais ser João, porque o nome do homem era João, você vai mudar o seu nome para outro nome e vai iniciar a sua vida nesse outro local. E assim feito, o homem foi embora, e 4 anos depois, a felicidade do padre Germano se fez completa, porque ele recebeu uma cartinha desse rapaz, João, agora Manuel, que disse que agradecia imensamente a oportunidade nova que ele lhe havia dado, porque ele chegou ao Brasil, trabalhou muito de sol a sol, como estivador, como chapa, e foi fazendo um patrimôniozinho, comprou uma casinha, casou-se com uma moça muito boa e tinha um filho a quem ele deu o nome de Germano em homenagem ao padre. E todas as noites, antes, no horário do jantar, eles se reuniam e antes de tomar a refeição, eles oravam pelo padre Germano em agradecimento pela vida que eles tinham, né? E vejam só, é exatamente aquilo que Lamennais falou. Talvez, ao termos compaixão e arriscar a vida como o padre Germano arriscou para salvar um criminoso, um malfeitor, nós estejamos dando a ele a oportunidade de, como Deus nos dá nas nossas encarnações, de melhorar a sua condição de vida e de recuperar a sua existência. Lembremos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que diz que a caridade é paciente, é branda e benfazeja, que a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, meus irmãos, tenhamos em mente esses ensinamentos que estão ao nosso alcance. Nós precisamos ter determinação e vontade de transformar a nossa maneira de ver e sentir a vida. Que nós sejamos sempre aqueles que buscam o bem, que buscam o bom, para que o belo chegue às nossas vidas. Nunca fiquemos do lado daquilo que é ruim, do que é mal, nem nos transformemos em pessoas más e erradas por insatisfação, por intolerância. Procuremos sempre responder aquela pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? E nós teremos resposta certa em todas as vezes. Assim, já nos preparando para o passe daqui a pouco, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus em prece, em agradecimento pela nossa vida, em agradecimento até pelas adversidades e vicissitudes com as quais nós, muitas vezes, precisamos facear na nossa existência. Que elas nos tornem, essas vicissitudes e essas dificuldades, pessoas de fé inabalável, que pode sustentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, porque compreende, porque aceita, porque respeita, porque confia. Que Deus, nosso Pai, nos ampare, nos ilumine, nos traga em todos os dias muita tranquilidade, muita paz. Obrigada, meus irmãos, e que a semana de todos nós, o restante de semana e a próxima semana, seja de muita luz. Que assim seja.